Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a sua casa e a sua família. E desde já eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3, porque a porção diária deste dia tem como título Avivamento, baseado no versículo 2 do próprio livro de Abacuque. E diz assim, olha: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Certa vez perguntaram para Billy Graham qual o segredo do avivamento. E ele disse: são 3. O primeiro é oração. O segundo é oração e o terceiro é oração. Em toda a história, a reunião de oração tem sido o útero onde os avivamentos são gestados. Avivamento sem oração é só movimento. Nós aprendemos com a palavra de Deus que quando o Pentecostes veio, quando as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, em Atos 2, elas estavam reunidas com um único propósito, de buscar poder do alto. E muitas vezes nós ficamos perguntando o que podemos fazer para que o avivamento aconteça. Eu quero dizer para você, amados ouvintes, que o avivamento é algo exclusivo e único de Deus. E Ele usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quer. Basta se colocarmos na presença dele. Certa feita, um pastor evangelista chamado Rainer Bonk conduziu a sua pregação. Mais de 70 milhões de pessoas tomaram uma decisão por Cristo na África. O que é isso? Avivamento, o poder do Espírito Santo de Deus sendo derramado de maneira extraordinária. O grande evangelista, como já citado, Billy Graham, que pregou para quase 3 bilhões de pessoas, amados ouvintes, no planeta, trabalhou parte da sua juventude na roça. De repente foi vocacionado por Deus, foi chamado e atraído para a sua glória para realizar algo extraordinário. E o que é isso? Avivamento. O Smith Wigglesworth foi encanador até os 48 anos, após ser cheio do poder do Espírito Santo. Ele foi usado, olha só, amados ouvintes, ele foi usado por Deus para ressuscitar inúmeros mortos e para realizar milagres, sinais e prodígios grandiosos. Charles e Francis Hunter, usados por Deus em milagres extraordinários, iniciaram o seu ministério após 50 anos de idade. Benny Hinn era gago e tem pregado fluentemente para milhões de pessoas em todo o mundo. O grande pregador de multidões, tão conhecido, George Whitefield, que chegou a pregar para mais de 50 mil pessoas num só lugar, sem microfone. Ele era vesgo. Dwight Lyman Moody trabalhava como vendedor de sapato. Ele levou 500 mil vidas ao Senhor numa época em que não havia rádio, televisão ou internet. Porventura, se eu dissesse para você sobre William Carey, que foi o primeiro e grande pioneiro das missões, levou o evangelho para diversas nações da terra, expandindo o evangelho para inúmeras culturas. Era simplesmente um sapateiro. Jonathan Edwards foi usado grandemente por Deus para trazer um dos maiores avivamentos da história e pregou aquele famoso sermão, pecadores das mãos de um Deus irado. Alcançou inúmeras pessoas para o reino de Cristo. William Seymour, que era de origem bem humilde, e Ivan Roberts, que iniciou um avivamento no país de Gales, tinha apenas 16 anos, quando colocou esse país de joelho. E o povo veio em lágrimas, através da pregação piedosa de cada um deles. Lloyd Jones cita ainda que David Morgan, que era um pastor bem comum, recebeu o Espírito Santo de Deus de uma maneira extraordinária. E o Espírito Santo de Deus usou poderosamente. Então, o que eu aprendo, amados ouvintes, é que o avivamento, ele é oriundo de Deus. É Ele quem vai fazer. Mas o avivamento se inicia com uma fagulha chamada oração. Se não houver oração, se as igrejas hoje, no geral, não se propor a buscar o nosso Deus em joelho, em oração, em clamor, dificilmente um avivamento ocorrerá para essas vidas. Mas aquele que buscar de Deus, iniciando essa fagulha chamada oração, com certeza irá receber o poder do alto, o batismo com o Espírito Santo. David Brainerd certa vez disse assim: olha, adoro ficar a sós em minha cabana, pois ali posso passar muito tempo em oração. Em seu livro, Poder pela Oração, Edward MacDurry Browns disse: os homens que mais fizeram por Deus neste mundo foram os que logo cedo estavam de joelhos.
Aquele que gasta à toa a madrugada, sua oportunidade, seu frescor, em outros afazeres que não o buscar Deus, fará progressos acanhados quanto ao buscarem no restante do dia. Se Deus não for a primeira coisa em nosso pensamento e esforços pela manhã, ele ficará em último lugar no restante do dia. E por que também não citar Richard Baxter em seu livro O Pastor Aprovado? Ele diz, principalmente para os líderes, que a oração é a parte vital para um grande homem de Deus ser trabalhado por ele. Ele diz assim: como a nossa pregação, a oração também é força motora na realização da nossa obra. Pois quem não ora por seu rebanho, não lhe pregará poderosamente. Se não persuadirmos Deus e a lhes dar fé e arrependimento, não teremos probabilidade de persuadi-los e crer para se arrepender. Então o avivamento ele passa pela oração. Nós devemos entender que o avivamento ele é algo oriundo, exclusivo de Deus. E o avivamento significa despertar, reavivar, tornar mais vivo. É o que nós precisamos, amados ouvintes. Então, nós ainda não provamos do verdadeiro avivamento. Nós estamos recebendo gotas da parte de Deus, porque muitas vezes não estamos buscando como realmente é necessário buscar. E neste dia eu quero convidar você, amados ouvintes, a buscar de Deus, através e por meio da oração, o batismo com o Espírito Santo. É a fagulha, é a força motora para um grande avivamento. É quando uma igreja se propõe a buscar a Deus em oração. Sem oração, não existe condições para um avivamento acontecer. Então eu quero nesse dia despertar você, amado ouvinte, a buscar a Deus incessantemente em oração, a gemer pelas madrugadas. Como já disse, Evan Roberts, ele iniciou um avivamento no país de Gales já no ano de 1904, através da oração. O avivamento na Rua Azusa, ele se deu como a fagulha, ela foi através de pessoas que se reuniram em suas casas, em chalés, e começaram a orar. Foi algo espontâneo, foi algo não que já arredou várias pessoas, não. Começou com poucas pessoas orando, reunidas em casas, em montanhas, reunidas com um propósito a fim de orar. E ali o Espírito Santo despertou nas demais pessoas o poder, a graça e a virtude plena do Espírito Santo. E o que nós precisamos, acredito, Jesus está voltando. Ele está às portas, amados ouvintes. Muitas igrejas estão frias, muitas igrejas existem movimentos nela, existem campanhas. E eu não estou dizendo aqui que eu sou contra ou que é algo errado, não. Mas muitas igrejas estão cheias de pessoas vazias. Essa é a triste realidade. Muitas igrejas hoje estão cheias, templos suntuosos, com toda a tecnologia, com todo o movimento, com toda a modernidade, mas está faltando o avivamento, faltando a fagulha, a oração. Existem lugares que não se tem oração, existem lugares onde a ênfase é dada no louvor, na palavra, e muitas vezes nem se oram. Mas se nós quisermos que o avivamento desça sobre as nossas vidas, nós devemos se pôr de joelhos na presença de Deus. Sem oração não vai haver avivamento. Então nós devemos buscar Deus em oração. E nesse dia eu quero despertar você, amados ouvintes, a provar daquilo que Deus já destinou para nós em sua palavra, o poder do alto céu. Nós ainda não vimos um homem que se colocou na brecha inteiramente para ser usado grandemente por Deus. E quem sabe esse homem, essa mulher é você. Então eu quero te convidar a despertar-se, levante-se pelas madrugadas, ore, jejue, consagre a sua vida, não falte aos cultos, busque poder do alto, busque oração, busque ele pela madrugada, busque ele, como diz o salmista, no Salmo 55, versículos 16 e 17, ele diz assim que ele iria buscar o Senhor de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei e ele ouvirá minha voz. O salmista tinha desejo de orar, desejo de buscar, ele invocava o nome do Senhor e ele era respondido. E da mesma maneira eu tenho certeza que se você quer viver uma vida diferente, uma vida plena na presença de Deus, não ser um cristão morto, não ser um cristão vazio, não ser um cristão fraco, não ser um cristão que está sofrendo de inanição por falta de espiritualidade e força, mas eu quero convidar você e quero convidar as igrejas, e aonde quer que estiver chegando aí essa palavra, eu quero convidar você a começar com essa fagulha chamada oração, que você possa orar, que você possa clamar a Deus, para que haja um avivamento na sua casa, começando na sua vida, começando na sua igreja, e que o nome dele venha a ser glorificado. Nós não precisamos de mais movimento, nós não precisamos de mais aparências, nós não precisamos de mais tecnologia, temos toda a modernidade possível à nossa disposição, nós precisamos de poder do alto, uma
igreja sem poder não é uma igreja do Espírito Santo. Uma igreja que não ora, ela tem o nome de que está viva, mas ela está morta. Então eu quero conclamar, convocar a todos vocês nesse dia a buscar a Deus em oração, a buscar a Deus, a clamar, a romper na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na venda, na rua. Ore, busque poder do alto. Comece com essa fagulha chamada oração e você vai ver o poder de Deus na sua vida. Nesse momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos e curve sua cabeça se você pode. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás no céu. É através disso e sobre isso que nós estávamos falando, do que estamos fazendo nesse exato momento agora. Estamos orando, falando contigo. Meu Pai, aviva, ó Senhor, a tua, não é a nossa, é a tua obra. Desperta em nosso coração o desejo, o ardor e o frescor da graça do teu Espírito Santo que comove a nos colocar de joelho, a buscar ao Senhor em oração, meu Pai. No nome santo do Senhor Jesus, meu Pai, aviva a tua obra nesses últimos dias. Derrama do teu Espírito Santo, batiza vidas com o Espírito Santo, que nós possamos ver milagres, curas no meio do templo, não somente louvor, pregações, não somente isso, mas que nós possamos ver também o seu poder, a sua glória, milagres, sinais acontecer no meio do povo, e que o seu nome venha a ser glorificado. Desperta a tua igreja, meu Pai, e que ela possa acordar com o ouvir, com a sua chamada e com o teu toque, ó Pai amado. Seja conosco e abençoe a cada ouvinte, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar a sua família, que Deus venha abençoar a igreja aonde você está cultuando, que Deus venha abençoar a sua obra e que o nome dele venha a ser grandemente glorificado. Deus abençoe sua vida e até a próxima, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.